E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se tratando? Estão se cuidando? Olha só, hein? Vamos então começar mais uma aula de pesquisa e opinião pública. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, tá? Que as que a gente tem tido normalmente, porque a gente vai falar sobre grupos de pressão. E especificamente, né, é importante vocês conhecerem grupos de pressão, porque tem tudo a ver, na verdade, com opinião pública, porque às vezes você vai fazer parte de um grupo de pressão e nem sabe. E, na verdade, nós, enquanto estudantes de comunicação, especificamente na área da publicidade, somos em tese, né? Somos aqueles que mais produzem conteúdo para os grupos de pressão atuarem dentro dos setores políticos, dentro de setores da sociedade organizada para a realização dos seus objetivos, tá? Bom, a gente vai avançar então com o conteúdo e eu já preciso deixar claro para vocês que a gente está trabalhando com conceituação, tá? Nós estamos, por enquanto, conceituando tudo, mas já caminhando para algumas definições. Nós começamos a falar lá de opinião pública, lá atrás, como que a opinião pública se manifesta, que a opinião pública é uma força que surge das pessoas, do indivíduo. Os meios de comunicação cedem a uma espécie de controle que vai direcionando as opiniões das pessoas, mas elas não podem ser totalmente conduzidas da forma como se espera, tá? Até nós chegarmos aonde nós estamos querendo chegar agora, que é recortar mais e falar sobre a influência, como nós falamos na semana passada, que os meios fazem através da produção de insumos para a comunicação. A gente vai usar para essa aula os estudos de um jurista, na verdade, que é o professor Paulo Bonavides. Até inclusive tem inclusive um texto que posso colocar para vocês aqui depois, coloco lá no grupo para que vocês tenham acesso, que fala sobre lobby, L-O-B-B-Y, lobby político, que na verdade é algo que a gente vai tratar hoje na aula como um todo. No final eu faço uma explanação sobre lobby. Mas o professor Paulo Bonavides, que é um dos caras que mais é estudado no setor do direito e que vai trabalhar com essa questão da política e grupos sociais, vai definir algumas coisas, a gente vai ver daqui a pouco. Mas deixa eu tentar mostrar para vocês como que a sociedade começa a se organizar e sempre tentou se organizar em grupos sociais, tá? Então, rapidamente, a realidade social moderna experimenta a vida social através de sociedades, grupos, classes e partidos políticos mesmo, como substratos da vida política. Diferente de antigamente, diferente da nossa origem histórica greco-romana lá atrás, em que havia somente duas divisões, o cidadão e a sociedade geral. Basicamente era isso, ou seja, havia o cidadão comum e ele fazia parte de um contexto social. Havia sim algumas lideranças, mas basicamente não tinha tantas divisões quanto começaram a surgir. É algo então meio que mecânico da própria sociedade moderna considerar a existência de grupos sociais sempre organizados dentro de uma estrutura social. Bom, a democracia moderna exprime a vontade da agregação humana. Interesses coletivos se sobrepondo ao interesse individual. Vou dar um exemplo. No local onde você mora, o bairro que você mora pode ter, por exemplo, uma associação de bairro. Essa associação de bairro é uma agregação humana. Você faz parte de uma ONG voluntária que presta algum tipo de trabalho social em algum bairro carente, em alguma comunidade carente. Você frequenta uma igreja. Você é de uma denominação religiosa A, B ou C. É uma agregação humana. Você quer outra agregação humana mais comum? Os condomínios. Se você mora num condomínio, num prédio ou num condomínio fechado, você faz parte de uma agregação humana, de um grupo de pessoas que se une em torno de tentar sempre ver, primeiro, os benefícios daquele grupo e depois também em outras situações, em outros planos, que aquele grupo unido consiga atuar em outros grupos, certo? O Estado, e aí essa parte importante, o Estado cede a pressão apenas
dos partidos políticos e de grupos de pressão. Então veja, eu não posso considerar uma ONG um grupo de pressão, desde que eu tenha o meu objetivo na ONG não ser um grupo de pressão. Vou explicar daqui a pouco. Mas, a princípio, a estrutura política de um país, ou do Brasil, por exemplo, só vai ser meio que respeitar, ela só vai acatar de uma maneira geral, ela só vai respeitar a presença das forças políticas através de partidos ou através de grupos de pressão. Vamos chegar nos grupos de pressão então daqui a pouco. O que são então esses grupos de pressão? A definição do Bonavides é a seguinte, que grupos de pressão, eles analisam os grupos de pressão como uma forma de controle. De certo modo, no nível grupal, uma classe social em particular ou um líder podem controlar ideias, atitudes e atos dos demais. Então, aqui nesse ponto, a gente começa a ter, então, o distanciamento da questão opinião pública. Porque a partir do momento que eu tenho um grupo de pressão, eu tenho um grupo que vai ceder a uma opinião e que, através da sua vontade, vai fazer a sua opinião prevalecer sobre a outra. Os grupos de pressão agem assim, tentando restringir ou controlar os produtos dos meios de comunicação de massa. Então, se você puder definir e anotar no seu caderninho aí o que é um grupo de pressão, a definição mais básica é uma classe social, em particular, que vai possuir um líder, por exemplo, que vai tentar controlar as ideias dos demais para atingir algum tipo de controle de outros grupos, ou aquele grupo unido vai lutar pelo seu interesse, pelos seus interesses diante da atitude política. Um grupo de pressão, vou dar um exemplo básico para vocês. A indústria automotora brasileira, ou seja, todos os fabricantes de veículos automotores do Brasil, se eles se unirem, eles se tornam um grupo de pressão. Por quê? Porque eles acabam sendo muito fortes economicamente, produzem bens de produto, né? Investem nos meios de comunicação de massa, porém têm seus próprios interesses. Precisam, por exemplo, de que o governo restrinja o imposto do ferro, o imposto de importação do aço, o imposto de importação do vidro. Eles fazem uma pressão em cima dos deputados, em cima dos governadores, em cima do presidente, para conseguir facilidades para esse grupo de pressão. Entenderam? Ou seja, o grupo de pressão é um grupo unificado de interesses, de sociedades, ou uma sociedade, um conjunto de pessoas que tem uma opinião, sim, e que vai forçar essa opinião de acordo com os seus interesses dentro do sistema político como um todo. E aí vem a definição do professor Paulo Bonavides. Grupos de pressão são organizações da esfera intermediária entre o indivíduo aqui embaixo e o Estado. Então os grupos de pressão estão aqui no meio. Os grupos de pressão procuram fazer com que as decisões dos poderes públicos sejam de acordo com os interesses e ideias de uma determinada categoria social. Ele está falando aqui, ele está lidando com o Henry Kaiser, por exemplo, que foi um industrial norte-americano. Ele está citando ele no livro dele, que é um livro lá de 2003, que é o Ciência e Política. Grupos de pressão, então, são forças sociais, profissionais, econômicas e espirituais de uma nação, enquanto organizadas e ativas. Só que ele também vai dar uma outra visão. O Dr. Paulo Bonavides, professor Paulo Bonavides, também vai dar uma outra visão. Que ele vai falar o seguinte, que também existem grupos de pressão, grupos de interesse, organizados que não exercem uma pressão política. Que aí são as ONGs, por exemplo. São as associações de bairro, são os condomínios. São os grupos que, na verdade, não têm tanta força para fazer valer a sua própria vontade dentro de um meio social, dentro de um meio que influencia até economicamente. Mas os grupos de pressão econômico, estes sim são poderosos, certo? E esses grupos de pressão são muito bem regiamente pagos e têm uma grande verba financeira para controlar os políticos e os meios de comunicação de massa. Ele define grupo de pressão pelo exercício de influência sobre esse poder político para a obtenção de uma determinada medida do governo que lhe favoreça os interesses. E aí você vai ver esses grupos de pressão sendo linkados com os poderes políticos através dos lobistas.
E aí vem essa expressão lobby. São agentes de comunicação, na maioria das vezes são relações públicas, né? Ou são jornalistas, ou são publicitários mesmo, que fazem esse caminho, que trabalham para grupos de interesse e que vão falar com as classes políticas, com os grupos políticos para defender os seus próprios interesses, os interesses desses grupos, certo? Dos grupos sociais que têm interesses de que a política faça alguma coisa que lhes beneficie, que lhes dê algum tipo de benefício. Aqui eu coloquei algumas das características, né? Ou de definições, mais ou menos, do que seriam os grupos de pressão e os partidos políticos, porque o partido político é um grupo de pressão por natureza, não deixe de ser. E ele é um grupo de pressão oficial, vamos dizer assim, de toda uma nação, porque ele representa uma entidade política e que vai, de uma maneira geral, defender os interesses de uma bandeira ideológica. Então, se eu tenho, por exemplo, Partido Ecológico Nacional, é um partido que representa um grupo de ecólogos, de pessoas que defendem a ecologia e que criaram uma força política para conseguir defender seus interesses. Da mesma forma como que a maior parte dos partidos políticos, em tese, deveriam haver interesses ideológicos ou representar grupos ideológicos dentro da sociedade. Algumas dessas definições que eu vou citar rapidamente para vocês terem uma diferenciação. Eles têm um ponto em comum. Eles se interpõem ao indivíduo e ao Estado. Eles são maiores. Eles estão. É um grupo de indivíduos, tá? Dentro de uma sociedade organizada que vai atingir os grupos políticos. Mas, por exemplo, o partido político conquista o poder e seus objetivos políticos são permanentes. O grupo de pressão atua transitoriamente sobre o poder, apenas influenciando o poder. Um grupo de pressão não atua 24 horas por dia, tá? Ele vai atingir um objetivo naquele momento e depois ele se retira. Já os partidos, eles permanecem no meio político. B, no partido político, a perspectiva política é global, ou seja, a perspectiva política é para todo o país. No grupo de pressão, a perspectiva é parcial, é somente naquele grupinho ou naquelas entidades, naquelas causas que eles estão defendendo. C, o partido tem interesse geral, ou seja, o partido gostaria de ter interesse, ele tem interesses na escala de forma como um todo, não somente na cidade, no estado, mas no país como um todo, tá? Já os grupos têm interesses particulares de seus membros. Os partidos políticos, eles até visam em algumas bandeiras a coletividade. Já os grupos de pressão, às vezes só os membros internos daquele grupo. O partido é apto a generalizar os particularismos. Ele está preparado para transformar essas particularidades em algo muito genérico, algo muito generalizado, porque aí são as bandeiras políticas, são os objetivos comuns dos partidos políticos. Os grupos tendem a impor um interesse particular ou a potencializar a unilateralidade de uma representação de interesses. Se eu tenho um grupo de pressão que é feito por construtores e que esses construtores têm interesse em construir conjuntos residenciais numa área de mangue, numa área de preservação ambiental, esses grupos vão atuar somente naquele quesito, somente naquela área, e vão tentar fazer com que as legislações modifiquem-se para que eles se beneficiem daquilo, mudem a opinião até das pessoas, fazem campanhas de opinião pública influenciando até a mudança das pessoas nesse ponto de vista. Os partidos políticos, por sua forma, por sua vez e por seu direito, vão trabalhar da forma contrária. Vão dizer, não, pera um pouquinho. Se eu sou um defensor da causa ambiental, eu não vou deixar que esse grupo trabalhe. E aí começam os embates. Veja? E o partido constitui forma de organização no âmbito do Estado. Os grupos, a forma de organização no âmbito social. Enquanto os partidos políticos atuam de forma política em todo o Estado, os grupos de pressão são mais dentro das sociedades. Eles não conseguem atuar em grandes áreas de interesses muito gigantes. Eles são retidos ali àquele tipo de necessidade local daquele grupo social. São bem menores do que os partidos. O partido representa o povo, os cidadãos no Estado, os grupos, a sociedade, nos seus interesses diferenciados. Como eu disse para vocês, um grupo social, por exemplo, um grupo de pressão religioso, ele vai representar um grupo da sociedade. Mas é um grupo que tem um interesse diferenciado, um grupo que é uma sociedade, ele não está pensando em toda a sociedade. Porque se ele estiver pensando em toda a sociedade, ele vai pensar em todas as outras denominações religiosas. E às vezes os grupos de pressão religiosos, eles lidam somente com aquele grupo, certo? E a última, né? O partido tem responsabilidade definida em um programa
exposto à publicidade. Todo partido político, quando ele surge, ele é colocado, o seu regimento, o seu estatuto é colocado à prova, é público, ele tem que ser público. Nem sempre com propósitos e responsabilidades à vista da opinião pública. Os grupos de pressão, então, nem se fala. Os grupos de pressão, eles não aparecem, eles não estão aí dizendo, olha, nós somos um grupo de pressão que defende, por exemplo, o cigarro. O grupo de pressão que defende as bebidas alcoólicas para menores de idade. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai se expor. Os partidos políticos, eles têm um manifesto, que às vezes não é nem tornar público, mas legalmente tem que existir. Os grupos de pressão não, certo? Ou seja, existem então algumas modalidades. Grupos de vantagens materiais e grupos de fins altruístas. Altruístas, falei errado. Que são esses mais de grupos materiais que vão atrás de se unirem para conseguir objetivos materiais. São as organizações patronais, os sindicatos, as associações de indústria, as associações profissionais de médico, advogado, engenheiro, etc. São as câmaras comerciais, as associações comerciais das cidades, grupos sem terra, grupos sem teto, a União dos Estudantes, os grupos que vão defender moradia gratuita para todo mundo. Enfim, são grupos que têm uma espécie de vantagem material. Eles querem, inclusive, benefícios legais, vantagens legais, isenção de impostos, moradia gratuita, ou vão atrás de mais direitos trabalhistas, etc. Já por outro lado, existem alguns grupos altruístas, que não estão com objetivo financeiro nem de estabelecimento de nenhum tipo de direito. São organizações filantrópicas, assistenciais, são as ONGs, são as entidades que cuidam de crianças com deficiência, são entidades que vão cuidar de pessoas especiais, pessoas que têm aí autismo, síndrome de Down, etc. São esses grupos que também são grupos de pressão, mas que são com fins altruístas. E todos os grupos, né, se a gente pode assim considerar, eles vão possuir dois lados, mais ou menos já terminando a aula. Eles vão ter um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo que cria uma atmosfera de desconfiança, ameaça ao Estado, ao governo, à democracia, à ordem representativa, sacrifício do interesse geral, patrocina privilégios, intimida, presta suborno, faz o lobby, controle de cúpulas, etc. Esses grupos de pressão utilizam-se dessas ferramentas todas para controlar. São as mãos e cada um são os seus dedos para controlar, de uma certa forma, os seus interesses, mudando inclusive a opinião das pessoas para defender os seus próprios interesses. Em compensação, os lados positivos, que são os movimentos que provocam atenção política e o público que forma opinião a respeito do tema que está sendo movimentado. Se um grupo político, por exemplo, um grupo de pressão, começa a discutir, por exemplo, a favor do aborto, então este grupo vai ter uma visibilidade e vai colocar essa discussão na sociedade. Se um grupo se utiliza da sua estrutura para a liberação das drogas, ele vai colocar esse assunto em discussão na sociedade. Se esse grupo, inclusive, como aconteceu mais recentemente, modifica inclusive a lei, um grupo de pressão feito pelo movimento das mulheres, encabeçados pela dona Maria da Penha, fez uma modificação na legislação brasileira, estabelecendo uma lei que fala sobre agressão às mulheres. Instaurou a Lei Maria da Penha, criou o feminicídio, o crime praticado contra a mulher pelo ato dela ser mulher. Então veja, os grupos de pressão, quando eles atuam de forma positiva, eles conseguem grandes conquistas. O problema é quando eles atuam da forma negativa. Quando eles vão pagar o parlamentar, pagar um deputado, pagar um grupo, uma opinião pública aqui, um jornalista ali, para ele mudar a opinião e aí começar a fazer o lobby a favor daquele grupo. Aqui eu coloquei uma imagem, uma foto do presidente Henry Truman, na verdade, né, que ele se dizia um lobista do povo americano. E nos Estados Unidos, o lobby é permitido. É uma profissão, inclusive, regulamentada por lei. Existe a profissão de lobista, que normalmente é exercida por um profissional de comunicação. É a pessoa que consegue articular com grandes grupos da sociedade e consegue, de uma maneira geral, fazer com que aquela causa seja defendida por determinado tipo de segmento social. E a partir do momento em que aquela causa é defendida por aquele segmento social, ela é vendida como ideia para um parlamentar. E aquilo acaba entrando dentro
do assunto legal como um todo, de uma maneira geral. Então, toda ação política contra os grupos de pressão representa grave ameaça ao equilíbrio social, sobre a qual se assenta a sociedade democrática pluralista e diferenciada. Então, veja, os grupos de pressão são necessários, eles precisam acontecer, eles precisam existir. A questão está no lado em que eles vão atuar, positivo ou negativo, e de que forma eles vão atuar, para que a gente consiga, de uma maneira geral, influenciar a opinião das pessoas. Se essa opinião pública for estabelecida por nós, como comunicadores, através dos grupos de pressão, de forma positiva, nós estamos contribuindo para a evolução da discussão. O problema é quando a gente utiliza do nosso conhecimento enquanto comunicadores, publicitários, jornalistas, para que estes grupos de pressão consigam alterar leis que são de benefício geral da sociedade, somente para que haja um interesse público, um interesse social daquele grupo. Esse é o aspecto negativo do grupo de pressão, tá legal? Espero que vocês então tenham entendido bem. Vejam novamente esse vídeo, ouçam então se você quiser fazer estilo podcast, mas é importante você saber bem na ponta da língua o que é um grupo de pressão, tá legal? A gente se vê semana que vem. Cuidem-se, pessoal. Muita calma. A gente vai passar por esse momento difícil. Um grande abraço. Até lá. Até semana que vem. Um grande abraço.